Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Paizinho. E hoje eu vim trazer um tema aí mais que necessário nesse podcast. Então você que já tá ouvindo aí, nos assistindo, não esquece de comentar aqui sobre o assunto que eu vou falar hoje. Quais são as dúvidas que vocês vão ter referente ao que eu vou trazer hoje. E eu tô aqui com o Paizinho, né? E hoje eu pergunto pra ele: quem é o Clodoaldo Paizinho? Nossa, uma perguntinha boa aí, hein? Primeiramente agradecer a presença de todos vocês que estão assistindo a gente, acompanhando o nosso canal aí. Hoje vão estar conhecendo aí um pouquinho da minha vida, tá bom? Muitas curiosidades. E eu vou tentar aqui fazer da melhor forma possível, com mais clareza possível, um pouquinho do Paizinho aí, tá bom? Quem é o Clodoaldo Paizinho? Exatamente. Então, vamos Da lá. onde começou o Clodoaldo Paizinho? Né? Então, qual que foi a sua primeira profissão, Paizinho? Então, para quem não sabe, minha primeira profissão foi aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, tendo uma oportunidade que meu pai me levou à empresa que ele trabalhava para trabalhar de auxiliar de almoxerifado. Não sei nem que ano foi isso, né? 2000. Faz tempo. Entendeu? Então minha primeira profissão foi um auxiliar administrativo, nada mais é que um ajudante, o jovem aprendiz, para poder começar a trabalhar. Entendeu? Em vez de ficar em casa, vamos começar a trabalhar. Certo. A primeira profissão aí, numa empresa chamada, que hoje não sei nem se existe mais, chamada Eu Cérebro. Nossa, o Paizinho tem uma memória boa, viu? Eu não tô lembrando nem Primeira como, não sei, ontem. Primeira carteira assinada. Tem o dia da última carteira assinada também. Tá bom, né? Eu vou me dar a dica aí, Paizinho. Tem que comer peixe, alguma coisa pra ler bastante, né? No caso, quando você entrou pra auxiliar de almoxarifado, constrói pra gente qual foi o caminho que você fez pra chegar no ramo da autoescola. Nossa, aí vai fazer um tour aí. Fiquei na empresa, acredito que mais ou menos 2 anos. De lá, consegui uma oportunidade na própria empresa, no setor do escritório, onde fui um office boy. Não consigo só lembrar da data específica. E aprendi bastante coisa. Cometi muitas coisas erradas porque não tinha tanto conhecimento, mas é uma questão de mentalidade, uma questão também de criação, entendeu? Você acaba sendo reflexo do que você está à sua volta. No caso, o que estava sendo minha volta seria o que os meus familiares, seria comportamento de pai, mãe e colegas de trabalho, então tendo sempre aquele ciclo, né? Naquele tempo, eu nunca pensei que a leitura era uma coisa importante. Eu achava apenas que era uma perca de tempo. E o tempo vai passando e hoje muitas pessoas, eu acabo me deparando com pessoas que agiam igual a mim ou pior a mim. Só que eu não tinha o conhecimento, pessoal, de estar me alertando ali, né? Hoje fica muito mais fácil. Então fiquei por um tempo nessa empresa, acredito que até uns 18, 19 anos. E depois, se for analisar, eu fui trabalhando em cargos sem relevância no bom sentido. Sempre um ajudante geral. Fiquei por um bom tempo, eu não sabia o que era ganhar mais que R$1.000. Não sabia o que era ganhar mais que R$1.000. Eu vim saber o que era ganhar mais que R$1.000 quando eu entrei no mercado de autoescola. Isso foi em 2002. Mas antes disso, o quê? Foi auxiliar, ajudante, servente. Eu já fiz. Mas, vamos supor, quem te impulsionou a chegar nesse ramo da autoescola? Ou foi a vida, as situações que foi se ajustando ali e você foi parar ali, na autoescola? Então, o que me levou foi o que? Isso aconteceu em meados do ano de 2000, aonde eu já estava indignado. Eu não queria ser sempre só mais um. Então eu estava muito indignado de ser só mais um numa organização. Que foi aonde eu, literalmente, eu chutei o balde. Chutei o balde por 2 motivos. Se eu tivesse uma família naquela época, esposa, filho, podia ser que eu não tivesse tomado essa atitude. Mas por eu
ter uma família estruturada, a minha família não dependia 100% de mim, tudo que eu ganhava era para mim mesmo. Então eu senti dar um chute no balde, pedi para sair da empresa, fiquei sem nada e foi aonde eu me deparei que tinha um colega do meu irmão, que por sinal trabalhava em autoescola, tá? E aonde conversando com ele, falou que tinha um mercado, era bom e eu podia trabalhar. E aí foi aonde eu saí da empresa no ano de 2000 e fiz um curso de instrutor de trânsito. Quando eu fiz um curso de instrutor de trânsito direto no prédio do Detran, lá no Ibirapuera, onde a gente percebeu que eu fiz o curso, muito bom por sinal, e após que terminou o curso eu procurei distribuir currículo, como eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje. E para minha sorte, ao entregar currículo, eu entreguei um currículo lá aqui na Vila Carrão, que foi sinal a Autoescola Flor do Carrão, da dona Ana, que de uma certa forma acabou me dando uma oportunidade. E para mim foi muito gratificante, porque eu comecei a entregar currículo e fui chamado. Mas isso no ramo já de ser instrutor? De ser instrutor. Porque quando eu fiz o curso, em tese, podia ser que eu queria trabalhar nessa autoescola, que me desse uma oportunidade. Naqui eu me inspirei, no caso lá, que era um conhecido do meu irmão. Só que depois que se formou, aí o mundo gira, né? Então acaba girando muitas coisas. Aí é aquela fase que você tem que se virar por si só. As portas se fecham e o mercado tá aí, cabe você ir atrás. Aí foi aonde eu fiz no caso passei o currículo, me chamou e eu tive minha primeira oportunidade. Minha primeira aula foi o quê? Se não me falo a memória, foi dia 28/3/2001, que foi minha primeira aula. Primeira aula prática. Às 18 horas. Então, foi uma coisa bem interessante, porque a pessoa viu que era um instrutor recente, formado, não tinha habilidade. Eu cheguei na empresa e eu fiquei o quê? Assistindo algumas aulas. E do nada a pessoa pegou a chave do carro e entregou para você. Falei assim, agora você vai lá dar aquela aula. Naquela época não tinha tanta exigência como hoje, tinha que pegar digital, alguma coisa, era só assinar o livro. E acabou gerando essa questão aí. Entendeu? Bem gratificante. Por sinal, essa autoescola hoje é uma de minhas unidades, né? Mas vamos lá, você foi e virou instrutor prático. E aí, conforme você foi ali ministrando aula, você foi se aprofundando no assunto. E aí, quando que foi que deu esse estalo? Não, agora eu quero ter a minha autoescola. Ou seja, hoje eu estou numa autoescola de um terceiro, como você falou, a Flor do Carrão, né? Flor do Campo, isso. Flor do Carrão. Que é ali na Conselheiro Carrão hoje, que é atualmente, para você que não conhece, por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui hoje, para você conhecer um pouquinho mais sobre o Paizinho. Ele é o fundador da rede de autoescola Paizinho, né? Então hoje nós temos aí 8 unidades próprias, com um serviço próprio e uma pista de treinamento particular também. Então, cria muita curiosidade, né? Paizinho hoje com 8 unidades, um centro de treinamento particular. Como que foi que deu esse vou ter a minha autoescola? Legal, pergunta bem interessante aí. Aconteceu que, como eu tive essa oportunidade no ano de 2000 para 2001, ela não me conhecia, dona Ana, eu também não conhecia ela. Eu tive a oportunidade, sou muito grato a ela por ter me dado essa oportunidade. E fiquei trabalhando nessa escola o quê? 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, se dedicando ao máximo. E procurei me desenvolver na área. E ali eu tinha me encontrado, porque eu saberia que todo dia eu tinha alguém me esperando. Eu tinha uma agenda de aula, então eu me sentia importante. Eu sabia que se eu não fosse, alguém iria se prejudicar, porque estavam lá me esperando. E eu cada dia procurei fazer o melhor, entregar cada vez o melhor, mesmo no inconsciente, sempre entregando. Só que no decorrer do processo, eu percebia que existia algumas coisas que eu particularmente não estava de acordo. Que uma daquelas seria o que? Você se dedica para ensinar, só que quando chega no exame prático acaba gerando situações desconfortáveis. E isso me fez o que? Estar trabalhando cada vez mais. E por eu trabalhar e mostrar
para a dona da empresa que eu tinha um conhecimento, ela já me conhecia, e eu só pedi para ela o quê? Que me desse uma oportunidade, que eu pudesse ser um pouco mais remunerado, porque a partir do momento que ela já me conhece, agora ela já sabe quem é quem. E a resposta sempre foi as mesmas. Não, sabe o que é? Você é um bom profissional, você trabalha muito bem, eu não tenho reclamação sua, está indo muito bem. Só que eu falei, eu preciso de um pouco mais. Nem que seja o quê? Porque naquela época, Viviane, que é totalmente diferente de hoje, os colaboradores trabalhavam por hora aula. Então, se ele trabalhava, ele ganhava. Se ele não trabalhava, ele não ganhava. Então, e não era registrado, era apenas um contrato, totalmente diferente do que tem hoje. O formato de hoje. O formato de hoje. E eu comecei tendo algumas oportunidades, e eu comecei também a dar aula de moto, então eu dava aula de carro, dava aula de moto, e colocava a risco a minha vida para poder levar aluno, trazer aluno. E tudo isso me deixava um pouquinho desconfortável. Eu falei assim, eu preciso ter um pouquinho mais de segurança. Aí foi nessa hora que eu não tinha a opção do registro. Então, por iniciativa própria, eu procurei já estar recolhendo ao INSS um carnê do INSS, que é onde eu mesmo contribuía junto ao INSS mensalmente o meu direito. Que eu não tinha de registro, eu comecei a ter isso no papel. E fui fazendo. Só que o tempo foi passando e eu vi que por parte da empresa não tinha como melhorar. Então, se não tinha como melhorar, então cabia a mim poder encerrar o ciclo naquela empresa. Aí foi meados de junho de 2001, que aí eu fui e falei, a partir de hoje, já conversei algumas vezes, vi que não tinha fundamento, então eu resolvi dar uma pausa e entregar o meu cargo e deixar ele disponível para uma outra pessoa. Nessa hora a pessoa chegou, não, ficou triste e tudo, só que eu falei, para mim isso aqui é o melhor a ser feito. Aí eu fui e encerrei meu ciclo. Novamente você chutou o balde, né, pela segunda vez. encerrei o meu ciclo e a dona até chegou para mim e falou assim, olha, pense um pouco melhor, mas o seu carro vai estar te esperando aqui na segunda-feira. E desde lá para cá, Deus abençoou, não precisou eu retornar lá. Mas naquele momento eu só queria que me registrasse e recompensasse um pouco mais. Era só o que eu queria naquele momento. Mas como não foi feito, e hoje eu agradeço muito por ter acontecido isso, sim, entendeu? Saí dali, tive uma outra experiência numa outra autoescola, porém essa outra autoescola me chamou, só que começou a querer exigir que eu fizesse um trabalho meio fora do normal. Por exemplo, cheguei lá para ministrar aula, fiquei nessa empresa, acho que se não me engano, 1 semana ou 2 semanas só. E chegou um belo de um sábado, onde o carro estava apresentando um problema, e o dono da empresa chegou simplesmente e falou assim, vai aí enrolando o aluno aí, para poder equilibrar esse problema. Aí eu fui, só terminei a aula, entreguei a chave para ele e falei que nesse formato eu não estava acostumado a trabalhar. Mais uma vez, abri mão das minhas necessidades que eu precisava realmente trabalhar e dei um passo para trás. Entreguei a chave e coloquei o quê? Eu não estou acostumado a trabalhar nessa linha de raciocínio. Então eu prefiro recuar e ficar disponível no mercado. Porque eu não gosto muito do termo desempregado. Eu não gosto muito desse termo. Eu gosto do termo estar disponível no mercado. Porque querendo ou não, se for caminhar por essa linha de raciocínio, todas as vezes que você ficou desempregado ou disponível no mercado, foi às vezes você recebeu um não e foi um passo para o próximo nível, né? E aí, ou seja, você também optou por essas opções também, né? Você falou, não, aqui não dá pra mim, vou parar aqui. Então, querendo ou não, você ficou disponível por opção, bem dizer, né? Exatamente, mas aí... Mas voltando só um pouquinho aqui, Paizinho, calma que eu vou voltar um pouquinho aqui a fita. Pra quem não sabe, o Paizinho, ele é habilitado hoje, me corrija se eu estiver errado, na categoria AE, certo? Você, quando você deu início lá, dando aula de carro e moto, antes, né? Você teve que se habilitar e tudo mais. Você já se habilitou como A e B, só de carro? Pra onde foi o início? Você tinha como foco, quando você começou a tirar a habilitação, você já tinha como foco, não, eu vou tirar a maior categoria possível? Ou foi que nem a consequência da autoescola, eu vou indo e as situações foram te obrigando a ir subindo? Não, aconteceu, acho que em 90,
98, quer dizer, que é onde eu tive minha primeira habilitação, aos 18 anos para 19 anos, com um recurso de meu pai, e onde foi somente categoria B, entendeu? Então, eu me lembro que eu só tomei, foi 2 aulas, se eu não me engano, naquela época eu não tinha carga horária obrigatória, entendeu? Sim. E meu pai simplesmente falou assim, ó, só tem esse, como se fosse a mesada, só tem esse valor aí, então cabe você poder se virar. Naquela época eu pagava a matrícula, pagava o exame teórico e fazia as aulas práticas, que seria 2 aulas no caso. E aí onde eu tirei a carta, eu fiquei 5 anos com essa habilitação categoria B, e quando eu tinha que renovar essa carta, que na época era 5 anos, eu mudei para categoria D. Então eu saí de B para D. Então quando eu entrei no mercado de autoescola, isso foi no ano 2000, eu já tinha categoria D. Já tinha categoria D. Então aí quando eu estava trabalhando como instrutor, uma autoescola na época ela tinha um perfil de 2 instrutores, era 2 carros. Então, vamos supor que se na regra lá, se fosse para o teórico, vamos supor 10 alunos, 5 alunos era para mim e 5 alunos era para um outro instrutor. Então dividia sempre no meio. Sim. Então cada um cabia trabalhar os seus alunos. Se passasse 8 alunos no teórico, 4 vem para uma agenda e 4 vai para outra. Só que nessa brincadeira, o outro colega meu, ele tinha uma vantagem, porque lá ele ficava com os 4 de carro dele e com todas as CNH de moto. Então quer dizer, passasse 10 alunos, 5 alunos pro paizinho, 5 alunos. É bom até entender o porquê paizinho, né? Porque, para quem não sabe, meu nome é Clodoaldo de Oliveira Paizinho. Então, aonde caracterizou o instrutor Paizinho? Por meio dessa autoescola. Que a dona achou interessante o nome e começou, é a primeira pessoa que começou a me chamar de Paizinho. Primeira pessoa. E aí acabou caindo na graça dos alunos também e foi. E aí foi ganhando força. Ganhando força essa questão do Paizinho aí. Verdade, Paizinho. O pessoal sempre pergunta aqui, quando entra aqui os clientes, mas Paizinho? Por que Paizinho? Aí eu falo, não, é porque está composto no nome dele, é Clodoaldo de Oliveira Paizinho, mas a história, né, o porquê que ganhou força esse nome, eu não sabia não. Pela autoescola, tem até um ponto interessante, que na época eu vou falar um pouquinho da parte teórica. Então eu ministrei muitas aulas e eu ficava sempre em cima dos alunos de carro, mas eu já sabia que quem dava aula de moto era o outro rapaz. Sim. Então ele ficava com os alunos de carro e com os alunos de moto. Por consequentemente, a agenda dele estava sempre cheia, entendeu? Mas a minha, graças a Deus, ao longo do tempo começou a ficar cheia também, entendeu? Eu nunca pedi para ninguém fazer aula comigo ou não, eu sempre deixava disponível lá, sempre. Só que acalhou que, por coincidência ou não, esse instrutor andou pisando no tomate. Quando eu falo pisar no tomate, questões de comportamentos. São comportamentos. E nós sabemos que o que demite pessoas hoje são comportamentos. Não é verdade? E aí eu senti uma oportunidade de fazer o quê? Opa, eu posso tirar minha carta de moto. Aí a dona da empresa achou muito interessante e eu tirei a habilitação em tempo recorde. Foi muito rápido. E aí quando eu vi que tinha interesse, eu fui lá, mudei o processo, a dona da empresa me ajudou em tudo, né? Até fui um pouco sabotado aí nas aulas de moto, por sinal desse instrutor, entendeu? Porque de uma certa forma ele sabia que se ele tirasse carta de moto, ele já não ficaria, a única opção já não mais seria ele, tinha mais uma outra opção. Sim. E mesmo eu tirando carta de moto, a moto continuava sendo ministrada por ele, sempre. Só que uma vez que eu já estava habilitado, e eu costumo dizer, eu estava preparando a oportunidade, estava criando a oportunidade. Exatamente. E foi dito e feito. Depois que, eu não sei se a dona já desconfiava que iria me sabotar um pouco, ela no dia da prova foi, e ela foi junto no dia do exame. E foi lá e me deu um suporte para que eu não tivesse sido reprovado. Porque eu ia ser reprovado, tenho certeza. Porque houve uma sabotação lá. Mas beleza, aí diante disso que tirei a habilitação de moto e por incrível que pareça passou 10, 15 dias quando teve mais um comportamento inadequado e aí foi nessa hora eu passei das habilitações de carro sendo o principal, tanto no carro quanto da moto. E aí começou a jornada lá de carro e moto e a agenda cada vez mais cheia, entendeu? Cada vez mais cheia. Lembrando que ganhava por aula. Por aula. Por aula.
Mas eu fiquei nessa empresa aí 1 ano e meio. Aí foi aonde eu fui e resolvi sair. Mas aí saiu, aí foi o que te levou a abrir a primeira loja. Nada, aí vai construir um pouquinho mais. Porque quando eu saí dessa loja, eu tive uma experiência numa outra que eu fiquei 1 semana ou 2, que não queria dar aula para carro com problema. Neste exato momento eu me desencanei. Eu não queria saber mais de autoescola. 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fiquei muito chateado, muita coisa errada que eu via em autoescola. Fiquei errado. Por que eu via coisa errada? Porque não estava no meu controle resolver esse tipo de coisa. Então eu fiquei pé da vida, eu não queria saber mais de autoescola. Não queria saber. Isso chegando no ano 2002. No final do ano 2002, aconteceu um fato que eu folhando, como eu tinha categoria D, eu fui procurar emprego e eu vi um anúncio no jornal, naqueles famosos amarelinhos. Sim. Famosos amarelinhos. E lá tinha uma vaga, motorista, tem que ter categoria D. Eu falei, dirigir eu sei, categoria D eu sei, então eu estou pronto para essa vaga. Então, se eu estou pronto para essa vaga, vamos se candidatar. Aí, quando eu entro em contato, isso ficou me marcado muito grande, muita coisa. A pessoa falou assim, beleza, a categoria tá ok, a idade tá ok, agora eu preciso que você tenha um curso de transporte escolar. Porque era para dirigir van escolar. E até então, não tinha conhecimento. Só que eu percebi que eu perdi a vaga porque eu tinha categoria, mas eu não tinha o curso. Eu não tinha o curso. Aí foi uma coisa que eu me revoltei e falei assim, já que eu não tenho curso, agora eu vou ter todos os cursos que puder. Entendeu? Aí Que bom que você se revoltou por esse lado, né? Entendeu? Resumindo, perdi a oportunidade. Aí quando eu procurei um curso, até uma escola lá em Itaquera, chamada Abelita, que hoje não tem mais, aí eu fiz um curso, fiz a minha inscrição, desempregado, consegui recurso para fazer o curso específico, fiz o curso de transporte escolar e no decorrer do curso eu participei de umas aulas, que inclusive, não sei se está nos ouvindo aí, tem um professor do Detran da época chamado, não sei se era sargento ou não, Furlan. E no término das aulas dele, ele fez um comentário. Vocês que estão fazendo um curso de transporte escolar, recomendo vocês estar investindo um pouco mais na formação de curso de instrutor de trânsito. E quando ele falou instrutor de trânsito, eu me deparei na sala, que eu era o único na sala que já tinha o curso de instrutor de trânsito. Então, para aqueles que estavam ali recebendo de primeiro momento, eu, caramba, vão querer caminhar para o curso, mas será que esse povo sabe como é que funciona esse curso lá fora, na prática? E aquilo ali chamou muito a minha atenção. Então, eu fui para poder aprender o curso de transporte escolar, para ter a credencial, para começar a querer trabalhar de escolar. E nesse exato momento, na hora que terminou a aula, eu fui, chamei ele de canto, expliquei para ele que eu já era instrutor de trânsito, formado, tudo. Ele falou, e por que você não investe nisso? Não, sabe, tem muita coisa errada, não sei o quê. Então, mas existe um mercado muito grande nessa parte de instrutor teórico, tudo. Aí aquilo ali brilhou os meus olhos, porque eu tinha um desejo de dar aula teórica, mas eu me sabotava sempre quando vinha aquela pergunta. Poxa, eu não gostava de estudar. Nunca gostei. Nem o 2º grau eu fiz no formato de supletivo. Hoje tudo bem, gosto demais de estudar. Para você ver como é que funciona. Como é que eu vou entrar numa sala, como você aqui, explicando para um monte de gente, vão começar a fazer perguntas, você vai ficar sem saber? E foi onde ele me ajudou muito. Ele falou, você nunca vai ter todas as respostas. Nunca. E isso é muito bom, porque vai estimular você a estar sempre estudando. Então, e foi aonde ele me deu esse insight lá, que do dia que ele saiu, pronto, eu consegui terminar o curso específico, fiz vários cursos depois, só que eu não dei andamento para o escolar. Eu voltei de novo a acender uma chama e eu voltei pro instrutor de trânsito.
Já que ele falou que eu tinha, no caso, eu tinha vontade de caminhar para o teórico, eu aproveitei que o que eu mais tinha na época era tempo, comecei a estudar, ler postila, acompanhar algumas escolas de teórico, se ele permitia que eu entrasse dentro do turma, só para ficar no cantinho lá, só olhando, só observando. E aí eu desse dia em diante eu comecei a assistir, visitei alguns CFCs e fiquei assistindo lá como anônimo. Por que assistindo? Ver comportamento, instrutor teórico técnico e instrutor dinâmico. Então eu queria saber o perfil de cada instrutor. Então eu andei em várias escolas e observando como funciona esse, esse. E nessa brincadeira comecei a montar o meu plano de aula, prova, montei tudo. E o que eu mais queria era dar aula, que a primeira aula fosse aula de legislação, de trânsito, porque é onde eu tinha mais afinidade. E aí onde eu comecei a trabalhar e por coincidência, estudando, isso foi no final do ano, quando foi em janeiro, eu recebi uma ligação. Na época não tinha WhatsApp, recebi uma ligação que, por sinal, por incrível que pareça, se é ironia do destino ou não, hoje nós estamos no dia 5 de julho de 2023. Hoje, dia 5 de julho, eu acabei recebendo uma mensagem dessa pessoa que eu vou tocar aqui agora, se é ironia do destino ou não, tá? Ironia do destino ou não. De uma diretora de ensino chamada Patrícia. Patrícia, tudo bom? Comenta aqui, Patrícia, se você estiver nos ouvindo. No CFC Centran, aqui de São Mateus, me tirando uma dúvida hoje, perguntando sobre uma questão do CFCA. E me chamou perguntando se eu estava disponível para poder ministrar uma aula teórica. E por sinal, legislação de trânsito. Entendeu? Então, até emociona, né? E aí acabei preparando a aula, levei para essa aula específica, ministrei a aula, minha aula teórica, primeira de tudo. E para minha surpresa de tudo, na hora que eu entrei, preparei, levei material, levei prova pronta, levei tudo prontinho já. Que um instrutor fora da curva tem que fazer mesmo. E quando eu comecei a ministrar a aula, passando 10, 15 minutos do início da aula, quem entra na sala? O pai da Patrícia, que era o dono do CFC, para poder assistir a minha aula. Então geralmente dá um frio na barriga, mas é uma experiência que faz eu relembrar o que aconteceu. E foi muito interessante, porque eu consegui ministrar a aula inteira, consegui aplicar a prova, então eu consegui ter a minha primeira experiência lá. Então eu dei uma aula, duas, se não me engano eu fiz algumas aulas esporádicas. Ali foi mais ou menos o tchan, aquele amor, aí nasceu. Aquela paixão, né? Nasceu. Aí nasceu. Aí depois que nasceu disso, o que o fulano falou tinha todo sentido. Que era para investir, começar a estudar e não desistir. Então para mim ali foi o pontapé inicial. Eu falei assim, eu vou querer agora dar aula teórica, porque é o que o fulano fazia, dando aula teórica. Assim, é aquilo que eu quero para mim. Eu não quero caminhar com a autoescola porque eu estou muito decepcionado com isso já. Estou muito decepcionado com isso. Muita coisa errada, você se dedica e depois você vê alguma coisa errada. Isso me incomodou. E aí eu dei essa aula teórica e na outra semana eu já recebi uma ligação de uma outra escola em São Miguel para poder ministrar uma aula de meio ambiente e cidadania. Fui lá, ministrei a aula, de novo, esporádica, direção defensiva, e o negócio daí foi engrenando. E aí, por último, logo na sequência, em janeiro para fevereiro, eu recebi uma ligação de uma escola teórica lá do Brescia, CFC Brescia, tem até hoje, o diretor lá na época era o Júnior. E essas ligações, paizinho, são conexões dos currículos que você entregou lá? Sim. Ou foi os conhecimentos, o pessoal foi falando? Não, foi currículo mesmo, na época era currículo. Você vai entregando o currículo e me chamaram. Aí esse rapaz me chamou e o formato desse CFCA Brescia, não sei nem se virou um AB ou não, mas é um CFC Brescia do Júnior.
aprendi muito lá. Só que eu cheguei lá num novo desafio, porque o formato do CFC Bresse era formato que o CFC hoje é manhã, tarde e noite, e ele é composto com um instrutor. Geralmente ele fica de manhã e noite, dependendo do CFC fica de manhã, tarde e noite. Mas quando me chamaram lá, foi porque um instrutor foi desligado, e o objetivo desse instrutor ser desligado ficou inclusive esse está lá trabalhando, que era o diretor até geral na época. Então ele dava aula de manhã e noite. De manhã e noite. E tinha o diretor que ficava de tarde e noite. Então quer dizer que o principal era tarde e noite. Quando houvesse turma adicional noturna, esse da manhã dava aula de manhã e noite. Se não tivesse turma noturna, ele só ficava com a turma da manhã. E esse saiu. E a vaga foi preenchida para mim nessa parte. Aonde eu fui dar aula, chamado para dar aula teórica de manhã. Quando tivesse turma à noite, a segunda, eu entrava. Se não tivesse turma à noite, eu só ficava com a turma da manhã. Como eu estava começando, tá tudo certo, tá maravilhoso, eu só quero uma oportunidade para mim. Tá tudo certo. Aí dei aula de manhã e dava aula sempre à noite, porque no CFC sempre tinha turma à noite. E o outro instrutor dava aula de tarde e de noite. Entendeu? A Devaí, gente muito boa, né? Então aí eu fiquei dando aula nesse CFC durante um ano. Nesse um ano, dava aula de manhã e à noite, direto. Só que à tarde eu ficava um pouco ocioso. Então se eu ficava um pouco ocioso, enquanto estava ocioso eu estava descansando. Descansando, eu estava estudando. E dando aulas também para pessoas habilitadas. Eu tinha até um carrinho lá que eu dava aula para habilitado, nesse inteirinho aí. Ah, então você tinha um carro próprio, particular, que você dava aula prática em paralelo. Em paralelo. Então quero fazer aula para os alunos, treinamento para pessoas habilitadas. Vou até perguntar aí pro Marcos aí para poder colocar essa foto dele lá, que eu tenho essa foto lá. Então eu fazia esse trabalho, essa renda extra na parte do meio do caminho. Meu compromisso principal era de manhã e à noite. De manhã e noite. Entendeu? E à noite, às vezes, quando sou muito grato também ao Adevair, porque por muitas vezes tinha momentos que não tinha duas turmas à noite. Tinha uma turma só. E ele dividia essa turma comigo. Porque ele sabia que a gente ganhava por aula, então ele falou, não, eu ganho, você também tem que ganhar. Então ele dividia, então eu sou muito grato a ele por fazer isso também. Mas ele também se deparou muitas vezes que ele sempre me corrigia, porque ele levava, sempre no horário do intervalo, eu estava sempre estudando. E ele falou que como eu rodava 2 salas à noite, então tinha aluno na sala dele e tinha aluno na minha sala. E falava que na minha sala eu era muito polêmico. Na sala dele, ele fazia o modelo dele, normal, para não gerar polêmica. E eu gostaria de gerar polêmica, entendeu? Sempre gerar polêmica para trazer conhecimento. E aonde ele sempre percebia, nossa, você leva isso muito a sério. Eu falei assim, mas aqui não é o meu ganha-pão? Se aqui é o meu ganha-pão, eu tenho que dar sempre o meu melhor aqui. Até que foi até um fato interessante nessa escola teórica, que uma vez o dono da empresa lá, o Júnior, ele tirou as aulas de reciclagem da minha mão. Porque ele falou que a reciclagem gerava muita polêmica. Era melhor ficar com outro instrutor que era mais tranquilo. E eu era polêmico, eu falei assim, tudo bem. E que meu paizinho assim, né, calmo, tá, não imagina, né, paizinho gerando polêmicas. Não polêmica do 5, mas no a bom polêmica sentido, né? no bom sentido. Porque se eu estou rodando uma turma de reciclagem, são pessoas o quê? Pessoas mais velhas, que às vezes não sabiam nem por que estavam ali. Então não tinha tanto conhecimento de legislação de trânsito. E minha ideia que era pegar essas dúvidas e trazer para a sala, para trazer uma questão de consciência. Porque eles tinham que entender o porquê que eles estavam ali. E muita gente está lá, o que? Vamos rodar o curso aí, é 3 dias de vamos rodar. Eu finjo que te ensino, você finge que aprende, tá tudo certo. E eu não, já que eu tô aqui, é o primeiro que é a oportunidade que eu tenho de ensinar. De poder treinar, entendeu? Mas aí eu fiquei nessa empresa aí 1 ano, aprendi bastante coisa, aprendi muito, ganhei habilidade de falar em público, tudo. E depois no final do ano também saí
Aí quando foi em 2000, se não me engano, 2004, começo de 2004, eu recebi um convite aí foi pela relação de network. Estava conversando com um amigo instrutor de trânsito aqui no Carrão, que por sinal não está mais entre nós, faleceu, o Eduardo, e aonde ele foi e convidou, porque nesse CFC do Carrão, ele era responsável pela parte da primeira habilitação e pela parte da reciclagem. E a parte da primeira habilitação estava precisando de mão de obra. E aí ele foi e me chamou para fazer um teste. Eu fui lá, fiz um teste, beleza, gostou, deu uma boa recomendação minha. E aí eu entrei para assumir a parte da primeira habilitação. E a pessoa ficava na fase da reciclagem. Isso em 2004. Aqui na Zona Leste, todo mundo que tirou carta, particularmente aqui, do lado da Aricanduva, Santa Terezinha, Itaquera, muita gente conhecia esse CFC. E aí eu fiquei dando aula lá. Fui contratado para dar aula de manhã e à tarde quando tinha gente. E depois o negócio foi melhorando, aí eu fui dando aula de manhã, tarde e noite. Final de semana foi o momento que eu mais ralei, mas também foi o momento que eu mais ganhei e aprendi. Ganhou também e aprendeu. Já aprendi. Então eu aprendi muito. Só que aí o ano 2004 todo, e eu começando a assistir os alunos, aí gerou polêmica do nome, porque eu nunca me apresentava como Clodoaldo, era sempre como Paizinho. Isso gerou até uma polêmica. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque eu fiquei conhecido por dar vários exemplos diferentes e único. Se passasse por mim, teria aquele conhecimento. Pela maneira que eu soltava, pela maneira. E um dos nomes era sempre Paizinho. Eu nunca revelava esse nome antes do último dia. Quem é só o Paizinho? E gerava muita curiosidade, muita curiosidade. E gerava até polêmica. Até alunos que iriam fazer matrícula queriam saber quem é esse Paizinho. Quem é esse Paizinho? Ah, você se apresentava, vamos supor, como o Clodoaldo? Não, só como Paizinho. Me perguntavam o meu nome, eu nunca falava. Vocês vão descobrir no último dia. Então gerava esse suspense. Gerava esse suspense. Você só se apresentava como Paizinho? Só como Paizinho. O curso inteiro? E não vou falar e ninguém falava. E no último dia eu me apresentava, porque eu apresentava o que as minhas redes sociais que tinham, os telefones que tinha lá, e mostrava meu nome. E isso acabava gerando engajamento também em outros alunos também. Sempre já vinha com essa curiosidade. E resumindo o que? Dei aula nessa escola aí 1 ano, e eu percebia que nós ministrávamos muitas aulas para a região aqui da Rio das Pedras, São Mateus, Jardim Santa Terezinha, Carrão. E eu dando aula, e eu senti ali a necessidade. Porque na época tinha uma autoescola na região do Aricanduva, que querendo ou não, só tinha uma, e fazia do jeito, o que fizesse estava bom. Entendeu? E eu achava que ali nasceu a oportunidade. Eu falei, eu acho que cabe uma autoescola ali. Dá pra gente fazer a diferença. Hoje eu ensino muito o que é uma análise SWOT, análise FOFA, eu explico tudo isso. Mas lá eu senti que tinha uma grande oportunidade, porque só tinha uma autoescola. E o atendimento não era essas coisas, eu acho que poderia fazer uma diferença. Foi aí no meados, aí no meio de 2004 para dezembro, que eu comecei a sentir a necessidade. Aí quando foi em setembro, aí observando a região, vi um ponto disponível, que por sinal bem próximo da escola, bem próximo da outra escola, e aproveitei e dei o pontapé inicial. Aí eu abri a autoescola Paizinho número 1 lá em 2004, mais precisamente. Segura, Paizinho, segura. É tanta coisa, né? Muita coisa. É bastante coisa. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui pra vocês, pra gente conhecer um pouquinho mais quem é o Clodoaldo de Oliveira Paizinho. Porque até então, hoje a gente conhece o Paizinho, igual você falou. Hoje a tática ainda continua, né? Paizinho, quem que é o Paizinho? Exatamente. Vou segurar aqui o Paizinho, porque senão ele vai falar tudo aqui nesse podcast. Mas eu quero trazer para vocês pro próximo. E aí ele vai contar como é que foi a abertura da primeira loja dele. Legal.
Fechou? Fechou. Então, pessoal, quero agradecer vocês que nos ouviu até aqui, que nos assistiu. Vai comentando aqui embaixo quais as perguntas que vocês querem fazer, porque aí quando eu for trazer o próximo, eu já venho com essas perguntas aí de vocês, beleza? Não esquece de curtir aí, comentar, compartilha com os seus amigos. Então, quem tem curiosidade de conhecer o Paizinho, né, que é o fundador da rede de autoescola, já vai conseguir ter um pouquinho mais de noção como ele iniciou, tá? Então, não esquece de seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e o canal do YouTube. E até mais e até o próximo podcast. Tchau, pessoal!